Sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Falar de MotoGP. Eu sou a Rita Machado. Hoje temos connosco o Bruno Tomás e o Bernardo Figueiredo. O MotoGP regressou depois do hiato para as chamadas férias de verão, ainda que tínhamos arrancado a chamada segunda metade do campeonato. Tivemos um fim de semana em que não mudou muita coisa, não é? Portanto, vira ao disco e vence o Marcas, mais uma vez. E nós vamos falar aqui um bocadinho sobre o que foi este fim de semana. Antes de mais, a quem nos vê na Bola TV, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem mais uma vez de nos ouvir aqui a falar. E, acima de tudo, agradecer aos nossos patronos e patronas. Sem vocês nada disto era possível. Se não são patronos, por favor, inscrevam-se e venham nos apoiar em patreon.com/VFF1. Se não se puderem juntar à comunidade através do Patreon, depois juntem-se a nós através das redes sociais, vão-nos seguindo e juntem-se aos nossos grupos do WhatsApp e venham falar connosco. Nós não falamos só de desporto motorizado, falamos de muito mais. E vamos então falar aqui do fim de semana da Áustria. Hoje temos pela primeira vez o Bruno aqui no podcast do MotoGP. Podíamos fazer-lhe uma entrevista para ele nos falar um bocadinho sobre isto, mas não vamos. Acho que ele dispensa essa parte. Não vale a pena. Até porque normalmente quando eu estou aqui é para falar da NBA. Eu acho que me enganei, em vez de estar a falar de bola, estou a falar de motinhas. Nós somos capital. Como estou naquele período antes de pré-temporada, acho que vocês raptaram para ajudar. Foi para matar saudades, no fundo, de apareceres aqui para todos nós. Deve ser. E para poderes prestar a reverência ao teu piloto favorito. Ainda bem. Eu sinto que vocês não fazem jus merecidas ao Marc Marquez. Porque o Marquez é incrível. Eu sinto que há medos tanto de ti, Rita, como do Bernardo, como do Miguel, que não está presente hoje, de falar que o Marquez é incrível e que, graças a Deus, que temos ele presente, porque senão era só mitos. E eu estou aqui para dizer isso, estou aqui para reforçar que o Marquez é incrível. M&M para sempre. E, como prova de que M&M para sempre, ele faz mais um fim de semana em que fatura todos os pontos possíveis e imaginários. Portanto, não há muito que se possa dizer. A nossa dinâmica normalmente, Bernardo, é nós vamos falando do fim de semana através de Bernardo. Pronto, vocês os dois com o nome começado por ver vão dar um nó cego na minha cabeça a precisar de férias. É o problema de agosto. Para quem me acompanha diariamente já me deve ter, diariamente tem-me ouvido falar e dizer odeio o mês de agosto, este mês nunca mais chega ao fim, estou farta deste mês, isto é algo que eu tendo a dizer tipo 10, 20 vezes ao dia. Portanto, vamos lá então falar. Estava a te dizer, Bruno, nós costumamos falar do fim de semana através dos pontos positivos e dos negativos, cada um de nós, e depois vamos aqui perdendo nas conversas. Às vezes conseguimos ir a outros temas, outras vezes não. Let's go with the flow. E, portanto, como és o nosso convidado mais recente, qual foi para ti, fora Marc Marquez, qual foi para ti o ponto principal, fora o Deus Marc Marquez, qual foi para ti os pontos positivos deste fim de semana? Sabe, lá está, eu tive que tirar Deus. Porque era chato, há pessoas que não são tão religiosas de Marc Marquez como eu, então eu pus aquelas fita-colas pretas no topo, onde dizia Marc Marquez, e fui analisar o que estava para baixo. E fiquei surpreendido pelo fim de semana do Fermín Aldeguer. Ele que particularmente não qualificou tal muito bem para a prova, fez 6º lugar. A sprint não deu para subir muitas posições, houve ali ainda aqueles problemas envolvendo o Pec Bagnaia que atrapalhou por completo todo o fluxo da sprint, mas ele manteve-se ali no 6º lugar. Faz uma recuperação. E eu acho que o mais interessante do fim de semana do Aldeguer é, eu não sei se aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo, ao ver a corrida, eu nem me percebi que ele estava a começar a subir tantas posições. E quando ele fica em 2º lugar, parece que veio out of nowhere a moto dele, faz o 2º lugar. Eu sinto que o Aldeguer é um piloto bastante discreto, mas é bastante certinho a fazer as coisas. E este fim de semana ele mostrou isso, ou seja, foi altamente cerebral, mesmo tendo 20 anos, para perceber que se calhar na sprint não conseguia fazer grande coisa. E a sprint
é um bicho diferente propriamente de uma corrida normal, não tem a questão às vezes de como é que vamos preservar o pneu ou não, são menos voltas, o que obriga a ser um bocadinho mais, não vou dizer rude, mas um bocadinho mais forçada, enquanto que na corrida sim, entra mais a parte psicológica do piloto, e o Aldeguer faz algo impec, não há nada a dizer, acho que é uma... E o mais impressionante é que, lá está como eu disse, chegar ao segundo lugar e parecer discreto, mas fez uma corrida incrível, ou seja, ele sabia quando é que tinha a atacar, em que curvas tinha a atacar, como é que estudou muito bem a corrida e fez essa recuperação impressionante. Em sentido contrário. Espera, vamos primeiro aos positivos. Vamos aos positivos. Desculpa. Vamos aos positivos, fazemos uma ronda todos pelos positivos e depois vamos aos negativos. Este discurso do Bruno foram facas a ser espetadas em mim. Toda a gente sabe quem nos ouve já sabe a total simpatia ou não que eu tenho por Fermín Aldeguer. Porém, reparem uma coisa. Eu aos seus, tenho que lhe dar razão. E o Fermín fez um fim de semana muito competente. Ele sábado tem um problema que ele fica lá metido naquela escaramuça inicial que quase dava em desgraça e depois vai lá e ainda se safa, mas domingo ele faz uma corrida extremamente competente e muito boa. E eu, que já tantas vezes aqui falei mal de Fermín Aldeguer, tenho que dar a mão à palmatória e dar-lhe os parabéns. Não que ele queira saber do que se passa aqui na minha cabeça para ele, mas tenho que lhe dar os parabéns. E, portanto, é o momento de rendição de Rita, que novamente dá parabéns a Fermín Aldeguer. Bernardo, e tu, o que é que achaste da corrida de Fermín? Foi o seu melhor fim de semana. O fim de semana do Fermín, no fundo. Foi o seu melhor fim de semana e o domingo é espetacular. Ele depois, quando chega à segunda, a realização ainda se mete ali a comparar os parciais do Aldeguer com o Marco Marques para ver se ainda o conseguia apanhar. O Marco Marques estava ligeiramente mais rápido, mas não era muito. E acredito que o Marques estivesse a puxar ao máximo para não perder a vitória. Mas o Aldeguer realmente no sábado tem o problema do arranque semelhante ao Bagnaia e depois ainda recupera algumas posições, recupera bem. Mas depois no domingo faz a melhor corrida que podia fazer, sobretudo tendo em conta que o Alex Marques no domingo esteve completamente fora dela. Quando cumpriu a long lap nunca mais se encontrou e o Aldeguer esteve ali. Ficou preso no tráfego também e com pilotos que são ossinhos duros de roer, é um facto, mas ele não conseguiu sair. E no fundo parece que foram as duas únicas Ducatis a funcionar durante o fim de semana inteiro. Sim, o Marques e o Aldeguer. O resto do fim de semana do Alex Marques não é mal de todo, mas depois no domingo ficou fora. O Aldeguer, sobretudo também reparei, sobretudo no terceiro setor, ele estava a ganhar tempo a todas as Ducatis, incluindo a do Marco Marques, e portanto aí mérito também por isso. E vamos ver se ele consegue manter esta consistência. Ele é rookie, não tem de manter esta consistência, não é obrigado a isso, mas estando numa Ducati, se conseguir manter esta consistência até ao final do ano, pode ter uma segunda metade de época bem interessante. E se o Marco Marques facilitar alguma vez, se calhar até pode ser candidato a uma vitória. O rookie a ganhar. A ver. Não era mau. Não era mau, era bem interessante. No início do ano era o Agura que estava bem, agora o Agura está mais lá para baixo. O Agura desde aquela lesão, nunca mais aquilo acabou com o rapaz completamente. Não sei se é físico, se é psicológico ou alguma coisa. Às vezes as lesões custam mais. Às vezes as lesões, como estava a dizer, por causa do psicológico, mas é mais do que o físico, porque a recuperação normalmente é mais fácil. Afeta mais os rookies porque tem aquela questão de criar, passa a expressão, no início das corridas, ou nas corridas mais próximas, aquele sentimento um bocado de medo. Não passa a expressão, quando o Marques cai, mesmo já tendo lesões graves, ele já está habituado a cair. Um rookie tem aquela... Se fores do rim, estás sempre no alcatrão, mas... O Mir. E o Rich também, às vezes. O Mir é mais. Mas é isso, eu acho que o Aldeguer pode fazer ali uma gracinha. Duvido que ganhe uma corrida, a não sei que haja ali um problema de pressão de pneus para o Marques. Não, o Marques às vezes põe-se a inventar e acaba por cair. O Marques este ano não caiu nunca por culpa de ninguém a não ser dele próprio. E portanto, nós achamos que ele já caiu 2 vezes.
Sim. Uma na sprint e outra na corrida principal, acho. Nós achamos que ele já terá aprendido com os seus erros, mas nunca se sabe se ele vai descobrir novos erros, portanto pode sempre aqui acontecer alguma coisa. Porque independentemente do lugar de onde ele tenha partido, ele tem acabado sempre por vencer, não é? Mas pronto. Bruno, mais algum ponto positivo que queiras trazer-nos para deste fim de semana de MotoGP? As KTMs também não tiveram assim propriamente mal, mas acho que o fim de semana foi um fim de semana meio estranho para ter apontado muitas coisas positivas. Acho que o Aldeguer e obviamente o Marcos foi aquilo que chamou mais a atenção. O fim de semana foi mais um fim de semana boring, não é? E é o que temos neste momento, poucas ultrapassagens até, aquilo simplesmente não dá. Mas já que estavas a falar de KTM, esse era o meu destaque positivo. As KTM parece que finalmente estão a ganhar vida. Tivemos os 3 pilotos que estavam. Maverick ainda correu sexta-feira, mas depois percebeu que não dava e saiu, já ninguém podia substituir, apesar de eles terem lá o Paulo Espargaró, fizeram-no sair a correr para ir para lá e depois não pôde entrar, sendo que vai ser o Paulo que vai correr este fim de semana. O Maverick ainda não está em condições, mas as 3 KTMs tiveram bons resultados. Até o Enea fez boas corridas. E Binder também não caiu, que é outro que também gosta de andar sempre pelo chão. Portanto, tivemos o Acosta muito bem, Binder e Enea. Parece que finalmente descobriram alguma coisa nas KTM. Eles também estavam na corrida de casa, não é? Queriam mostrar-se, mas já na corrida passada tinham estado bem. Esta também, vamos ver o que é que nos traz não só a próxima corrida, como também o resto da temporada. As KTM precisam ali de algum gasto. Nós já sabemos que a Tech 3 já foi vendida dentro do processo que está a acontecer de reestruturação da marca, portanto agora Fala-se vamos do ver Gunther também. Steiner, não é? É o Gunther Steiner com que está a encabeçar, mas é a Apex, que tem Apex tem vários nomes do desporto motorizado e não só, inclusive António Félix da Costa é um dos fundadores e o próprio Miguel Oliveira tem lá fundos, portanto, quem sabe não vamos ter ainda o Miguel Oliveira a voltar à Tech3 depois de ter recusado sair da KTM para a Tech3 porque considerava que era descer. Mas pronto, mas isto é para 2027 que se inicia este processo, acho que é 2027 que é concluído em 2032, mas agora já estou aqui a falar, já não tenho a notícia assim tão presente quanto isso, mas eu acho que sim, que as KTM parece que voltaram a ter alguma vida, o que é bom, porque eles tinham o melhor line-up de pilotos à partida, tinham uns pilotos espetaculares, eles tinham Pedro Acosta, eles tinham Enea Bastianini, Maverick Vinales e gosto ou não se gosta do estilo, o Brad Binder também não é um mau piloto e estavam a ter desempenhos horrorosos, portanto, eu gostei muito de ver a KTM a dar luta lá à frente. Não sei se alguém quer comentar isto, o que é que achou? Sim, a principal nota é o Bastianini, que costuma começar mal os fins de semana e depois tem muita dificuldade em recuperar e desde logo chegou à qualificação e qualificou-se em quinto, o que facilita muito. E depois a partir daí o ritmo de todos era bom. O Binder acho que tem um toque com o Raul Fernandes no domingo que o prejudica um bocado, mas o sprint também é forte. E o Acosta, que já tínhamos destacado algumas vezes negativamente este ano porque não tinha começado muito bem o ano, sobretudo em comparação com o que fez no ano passado, está na sua melhor fase da época, faz top 3 no sábado. Falha o pódio por pouco no domingo e não estará para ganhar corridas, porque este ano ganhar corridas parece ser só para um, mas está ali na luta com as outras Ducatis e com o Bezzecchi pela segunda vaga. É isso. O Bruno já tinha falado. Vamos lá então aos teus pontos positivos, Bernardo. Marco Marques, como dizia o Bruno, o homem é incrível e mesmo num circuito onde nunca tinha ganho, chega lá e ganha, usando as técnicas do costume, que é ficar atrás algumas voltas para controlar a pressão dos pneus e passar basicamente quando quer. Fez isso ao Alex Marques no sábado, fez isso ao Bezzecchi no domingo. E a única falha foi a qualificação. É das poucas falhas que o vemos a fazer este ano, mas ele na qualificação chega ao final das primeiras voltas e ao início das segundas a ver que está em quarto, tenta ali puxar para ver se conseguia mais alguma coisa, caiu. E a partir daí
complicou ligeiramente. Tentou. Ele com a moto toda empenada, que aquilo tinha uma parte ali do... Aquilo era o quê? Um titânio, um metal, uma porra qualquer que estava completamente dobrada na parte da carenagem da moto. Parecia que se viam uns pingos de água do radiador ali a sair, mas ele continuou a tentar, porque desistir é que não faz parte do vocabulário do Marco. Sim, mas quarto lugar não condiciona assim tanto e para o Marco Marques não condicionou nada. Assim, em moto, é isso o que tu dizes, em MotoGP um quarto lugar já não condiciona. Quando estamos a falar de um quarto lugar de Marco Marques, é Pinners. É a única esperança que nós, eu não sei quanto a vocês, mas para mim, a única esperança que eu tenho de que isto ainda vai ser um domingo minimamente animado é das duas uma chover ou Marques qualificar mal. Porque Sim. de resto... Ou então a moto do Marques de ter com o criador por alguma razão logo no início. E pronto. Mas a moto do homem nunca dá o berro, pá, porque ele está super atento a tudo. Não sei. Arrebentar um pneu e ele ter que só ir com um pneu ou a fazer o cavalinho, pá, não sei. O homem é... Ele está numa forma e está com uma mentalidade mais às vezes do que propriamente a forma. O desporto é muito mental, vamos ser honestos. E quando a confiança é muito grande, tem um impacto direto na performance de um piloto. E o Marques está... Nós estamos a brincar, mas eu acho que ele internamente está a pensar que ele está num God Mode literal. Ele está a brincar com a pressão dos pneus só para garantir que aquilo não corre nada de mal. Ele às vezes parece, e como a Rita falou, e bem, e acho que é uma crítica que às vezes falamos do Marques a certas pessoas, e eu comparo muitas vezes o Marques com o Senna, com a Ayrton Senna na Fórmula 1, no sentido em que ele pode estar a ganhar, mas com uma volta de avanço em relação a todos, mas ele quer fazer 13 avanços. E às vezes o pior do Marques é quando está à frente sem oposição. Ele é muito mais... Ele tem muito mais dificuldade estando à frente sem oposição do que propriamente às vezes estar atrás a controlar a corrida a partir de uma segunda posição ou de uma terceira posição ou até de uma quarta posição. Obviamente, quando está muito para trás, entra no modo leva tudo à frente, para o bem e para o mal. É o Marques nisso. Mas quando está ali numa posição e o quarto lugar é completamente controlável para a forma física atual do Marques, ele parece que faz propósito, que é, ok, deixa-me seguir o que está à minha frente para controlar o ritmo de corrida vindo de trás. É surreal, porque normalmente quem controla o ritmo de corrida é quem vai à frente, não é quem vem em segundo lugar. Mas com o Marques estamos a verificar isso ao longo de vários grandes prémios, seja corridas principais, seja sprints. E estamos a falar de um circuito em que ele nunca tinha ganho Exato. E estamos a falar também do facto de ele fazer estes cálculos todos enquanto está a guiar. Não, e estavas a falar de um circuito em que as Ducati, especialmente as 25, tiveram todas mal. Sim, tirando o Marques e o Aldeguer, tiveram todas... Mas o Aldeguer não tem a 25, certo. Não tem a 25, tem a 24, acho eu. Sim. Acho que sim, também. Acho que sim. Para o ano é que ele tem que ter a de Buenos. Pá, é incrível. Eu já não sei o que mais dizer de Marco Marques. Eu acho que um dia destes alguém acha que nós somos aqui uma seita de amor a Marco Marques, o que é de todo errado, porque ainda por cima quase todos... Mas eu falo por mim e pelo Miguel também, posso falar por ele. A nossa seita era mais ao Rossi, mas não tem como não elogiar Marco, não tem como perceber que ele está num topo de forma absurdo, que estamos a ver o melhor piloto, que tem um talento gigante, que está na melhor moto e que está num pico de forma brutal e que no meio disto tudo tem um sangue frio, uma capacidade de perceber o que tem que fazer e mesmo estando assim, ele nunca se deixa vencer ou vencer tipo a sua própria mente. Ele quer sempre mais. Nós, se repararmos,
ele costuma fazer as voltas mais rápidas, não é no início da corrida, é no fim. Ele está sempre ali, é incrível. Olha, não sei. E atenção, é Mark. E acompanhando a carreira do Mark, o que eu acho, não é que eu tenha acompanhado de forma tão vincada os últimos anos como vocês, porque Valentino Rossi saiu e Valentino é Valentino. E deixou-nos órfãos a todos. E eu fiquei muito órfão. Mesmo naquela altura que eu já não ganhava nada, era o Valentino, eu pelo Valentino. O homem estava lá, era tudo o que interessava. Era um bocado uma presença, não é? É quase como alguém morre, mas sentimos a presença. Tipo o Espírito Santo, o Valentino estava lá em todo lugar. O Marques cerebral é o Marques mais assustador que eu vi. Porque é o Marques que menos erros faz. Ou seja, é o Marques que está a 300 e tal quilómetros por hora na moto a pensar, eu tenho que o deixar fazer X voltas, que é para depois eu passar para a frente e aguentar a pressão dos pneus. E isto tudo a 300 e tal quilómetros por hora, às voltinhas, com trava, acelera, deita para um lado, deita para o outro. Incrível. É assustador, porque nós sentimos todos que às vezes o Marques, não é o Marques kamikaze, mas o Marques gostava de meter o pé no pescoço dos pilotos, tinha esse problema das quedas às vezes à frente da corrida. Eu acho que, e eu ainda não consegui perceber ao certo se é um problema das próprias Ducati, desta questão da pressão dos pneus, ou se é um problema que existe ou que não existe, mas é a melhor coisa que aconteceu ao Marques, porque lá está a fazer com que o Marques entre numa versão cerebral que acho que vemos poucas vezes, ou pelo menos eu não me lembro de ver. Isto está se calhar num pico de forma absolutamente incrível. Nem só no Marques, nós nunca tivemos a oportunidade de ver os pilotos a fazer isto, ainda que eu acredito que houvesse outros pilotos que tivessem este tipo de capacidade de o fazer em cima da moto, como também não havia estas gravações, não havia uma imprensa tão em cima no acompanhamento, quer dizer, fruto do desenvolvimento dos tempos, se calhar não tivemos a oportunidade de ver isto com outros pilotos, ainda que eu acredito que houvesse outros pilotos que os fizessem, por exemplo, um gajo que eu acho que teria esta capacidade era Dani Pedrosa também, que era um piloto estupidamente cerebral, por exemplo. Mas é isso, estamos a ver um racer no seu expoente máximo e olhem, é aproveitarmos. Mas vamos passar para outro tema, já todos fizemos a nossa reverência da praxe ao Sr. Marc Marques, passaremos para outro, verdade? Marco Bezzecchi, o homem da pole position e um homem que está completamente transformado desde Silverstone. Ele também não começou bem a época, dei aqui alguns destaques negativos, mas numa altura em que a Aprilia precisa, porque o Martin lesionou-se logo desde o início e é normal que ainda não esteja na melhor forma. O Raul Fernandes está a melhorar agora, mas não é piloto que se espera que lute por lugares muito altos. E, portanto, a Aprilia precisa de alguém que esteja lá em cima e esse alguém tem sido o Marco Bezzecchi. O sprint, tendo começado da pole position e não ter conseguido o pódio, nem foi nada de especial, mas depois a corrida de domingo, acho que ele tem ali algum problema na moto no final. Acho que ele tem algum problema na moto ali no final que faz perder a posição para o Aldeguer, mas no domingo acho que fez tudo aquilo que podia fazer e está a ser o elo forte que a Aprilia precisa. A Aprilia e o campeonato, se me permites, porque é o único piloto que está a dar o mínimo de luta a Marco Marques neste momento, é o Marco Bezzecchi. E que bom que é ver o Marco Marques no domingo tenta passar o Bezzecchi e só passa a segunda porque o Bezzecchi defende bem a primeira. É o único gajo que dá ali um ridículo a que nós chegamos, que dizemos que conseguiu passar à segunda. Não, e ao nível de time attack, se calhar está a ser o mais interessante deles todos. Ele, principalmente quando está a atacar os polos e está a fazer alguns grandes prémios, este foi um exemplo deles, está-se a mostrar e se calhar não consegue mais porque a Aprilia, nós não sabemos propriamente qual é o potencial máximo da Aprilia. Acho que é uma moto ali não só estranha, como se calhar aquele que podíamos também comparar a performance do Bezzecchi, tem estado grande parte da temporada lesionada, que é o
Martin. Ele está sozinho na Aprilia. A Aprilia neste momento é o one-man show e é o Bezzecchi. O Martin não conta para as contas disto que estamos a falar, de comparações, de timings, de nada. Aliás, eu acho que ele teve pior este fim de semana do que no fim de semana passado, o que também faz sentido porque este circuito é capaz de ser um bocadinho mais exigir mais fisicamente dos pilotos do que o anterior, não sei. Talvez. Sim, e teve mais uma queda no domingo e foi ao centro médico, fiquei a pensar outra vez, não. Mas felizmente não era nada. Pronto. E acho que, por exemplo, no próxima corrida, que aquilo é curvas contra curvas, que aquilo vai ser um festival de quedas, eu acho que o Martino vai ser daqueles que vai ter medo, por exemplo. Sim. Provável. Acho que vai ser um piloto que vai a medo, vai ter um fim de semana terrível. Portanto, mais uma vez, só vamos ter a equipe lá a Aprilia. Até porque o Ayogura, como falávamos há pouco, desapareceu desde que se lesionou, praticamente. E o Raul Fernandes, efetivamente, está num crescente. Acho que teve o melhor fim de semana dele desde há algum tempo, novamente. Mas é o Raul Fernandes. Isto é o máximo que se vai tirar dele. Nunca vai haver mais do que isto. E isto já é muito. Já é ele num grande pico de forma. Isso foi um bocado depreciativo. Mas concordo contigo, mas foi a forma como puseste, é tipo, pronto, é o Raul Fernandes. É um bocado. És uma mulher do norte, desculpem. Não, mas tens toda a razão, atenção, tens toda a razão, mas só espero que o Raul não veja isto, ficará chateado, de certeza. Desculpa, Raul, porém não, porque eu não sou tua fã. Lamento. Ainda por cima, teoricamente, ficaste a colocar ao Miguel Oliveira e ele estava melhor aí do que na Pramac. Por isso, tchau, adeus. Epá. Sou portuguesa. That's all that matters to me. Mas pronto, é isso. Não. Epá. E não há muito mais positivo que se possa falar. Foi mais um fim de semana chatinho. To the downside. O que é que temos lá de menos bom, Bruno, para ti? É engraçado, estamos aqui a falar Miguel Oliveira, estamos a falar onde ele estava melhor e temos que falar no geral das Yamaha, que ele tem sido... Querem ver como é que a Yamaha está a ser este ano? Vejam daqueles que terminaram a corrida, os últimos 4 lugares, estão ali em sequência, foi incrível. Foram 4 em linha, eles viram 4 em linha, um bingo, como preferir. No sprint, epá, o Quartararo faz assim primeiro. E eu tenho que dar as flores a este campeonato ao Fábio Quartararo ter feito milagre naquela moto. Porque a Yamaha está mais perdida que uma pessoa sem GPS. Aquilo está completamente... não sei, não percebo. Eu acho... Ninguém me consegue explicar o que é que se passa naquela equipa. Nem eles, Bruno, nem eles. Eles não devem comunicar. A moto parece-me horrível por completo. E mais do que a moto parecer horrível, e não sei se vocês concordam, faz-me lembrar certas... O problema que eu acho maior da Yamaha, pelo menos visto fora, não sendo um acompanhante de MotoGP como vocês os dois, o Miguel e outras pessoas que com certeza terão a ver este programa, que não só saberão mais, como gostam de acompanhar mais do que eu, é que eles não sabem quando é que a moto funciona, nem sabem quando é que a moto não funciona. Eles não conseguem perceber... Aquele sai um bocado do acaso, um bocado como eu quando jogo no Euro Milhões, que é, saiu-me 2,5€. Olha, saiu-me 2,5€. Mas não sabem. Permite-me discordar de ti. A moto quase nunca funciona. O que acontece é que eles têm lá um ET, que se chama Fábio Quartararo, que às vezes faz uns milagres com a moto. Também concordo. E, normalmente, os milagres dele implicam umas boas qualificações, porque é só uma volta ele consegue tirar ali o leite da pedra. O problema é que depois mesmo o próprio Fábio começa a andar para trás. E todos os pilotos da Yamaha acabam sempre a andar para trás. E depois há pilotos da Yamaha que conseguem fazer melhores qualis e outros piores. Há uns que arriscam mais que outros, mas regra geral é tudo mau. Os últimos grandes prémios têm sido a pura catástrofe.
É que de antes havia 2 pilotos que diziam que a moto tinha um problema aqui, os outros 2 diziam que tinham lá. E este fim de semana, ninguém conseguiu fazer nada naquilo. É que é um nada. É um nada. Eles acabam a sprint, como tu dizias, o Fábio faz um 11º lugar e os outros 3 pilotos são as 3 últimas posições. E eu acho que o Fábio consegue este lugar porque aquela escaramuça que há no início, com as 2 Ducati, que depois acaba por apanhar também as KTM, acaba por beneficiar o Fábio. Mas no domingo, que ainda são mais voltas, eles fazem os 4 últimas posições. É isso que tu dizes, quer dizer. Mas eu acho que já não há nada. Eu acho que a solução da Yamaha não é pensarem em V4, não é pensarem em porra nenhuma. É pegarem naquela moto, levarem numa incineradora, destruir e começar de novo. Concordo por completo. Concordo por completo. E custa-me, porque quando eu comecei a ver isto, era miúdo e não percebia nada disto, as Yamahas e as Hondas eram aquelas que andavam lá à frente. Caramba! E agora... Nós estamos a falar, era a Yamaha e a Honda. Valentino brilhou em Yamahas, não é? Quer dizer, nós habituamos-nos a ver os anos dourados da Yamaha, e mesmo estes últimos anos que não foram tão bons, não foram tão maus. É que está muito mau. E se nós antes conseguíamos, isto faz, há bocadinho falávamos em off, um bocadinho o paralelismo de que tínhamos a Honda e do que temos a Yamaha. A Honda investiu, mas a Honda foi buscar pilotos bons para desenvolver a máquina, para testar, para melhorar. A Yamaha, ainda por cima, a nível de pilotos, também parece estar a tomar um caminho extremamente confuso. E se calhar se tivermos tempo daqui a bocadinho vamos lá, porque isto também mexe aqui um bocadinho com o futuro de Miguel Oliveira, e se tivéssemos, já andamos aqui para aí há 2 ou 3 semanas a dizer que queremos trazer este tema, vamos ver se esta semana se conseguimos. Mas o próprio caminho, o piloto de testes deles, um está lesionado há uma eternidade e o outro está sempre a curtir e agora também está lesionado, mas são pilotos que não estão sempre a testar, ao contrário do que acontece com os da Honda ou com os da KTM, raramente se os vê sequer nas boxes. E depois temos os próprios pilotos que estão na equipa também, quer dizer, tem um piloto que não dá feedback, tem um piloto que não acerta com a moto, tem o Fábio e tem um piloto que fisicamente tu olhas para ele e pensas como é que este gajo está em cima de uma moto se ele nem sequer consegue andar direito. O que é que se passa aqui, não é? Mas pá, não sei, é triste. A mim, enquanto fã do desporto, custa-me ver a Yamaha assim, como me custou ver a Honda. E se na Honda ainda pensava que eventualmente poderia haver aqui uma luz ao fundo do túnel, aqui começa a deixar de acreditar nesta luz, sinceramente. Bernardo. Sim, a Yamaha este fim de semana parecia a Honda do ano passado, todo o ano passado. Últimos lugares reservados para eles e foi desde o início do fim de semana. Não sei se foi a afinação da moto, se foi outra coisa qualquer, mas aquilo nunca funcionou em momento nenhum. Quando funciona minimamente bem, o Quartararo até se consegue qualificar para aí no top 5, mas desta vez 16º e, portanto, logo aí dava para ver onde é que eles estavam. Nem se pode apontar muito aos pilotos porque só consegues fazer aquilo que a tua moto te deixa. E... Não, eu estava a falar nos pilotos a nível do futuro, não para este ano. Certo. As escolhas pelo PRAC e afins. Sim, certo. E já disseram que na outra moto será um rookie. Sim. Resta saber qual. Eles lá ofereceram lugar a um rookie, ele só tem que dizer se aceita ou não, senão vamos ver o que é que eles vão inventar. Sim, mas este fim de semana foi de longe o pior. Não sei o que é que têm pensado para a Hungria, não estava à espera que lhes corresse assim tão mal na Áustria, mas... Sabia-se que não era um traçado propriamente favorável à Yamaha, mas é que isto não é não ser favorável, isto foi... Eu não me lembro de ver nada tão mal como isso. Não, o Quartararo, que foi a melhor Yamaha, também indo para aí a 7 segundos do Ogura, que foi o piloto mais lento das não Yamahas. E dá para, se calhar se tivessem o Chantra e o Salvador na grelha, se calhar ainda ficavam à frente deles. Era uma curiosidade que eu tinha. Mas... Nós temos sempre curiosidades com o Chantra. Certo. Parece que pode ser que para já não vai voltar para a semana. Vamos ver se ele ainda volta este ano. Porque para o ano não volta de certeza. Sim, certo.
A Honda já disse, Diogo Moreira ou Manu Gonçalves. Sim, faz sentido. O Chantra subiu demasiado cedo e não está preparado para o MotoGP. Mas sim, Yamaha este fim de semana foi demasiado mau. Vamos ver se nos próximos fins de semana melhoram. Epá, o meu ponto negativo, só para não variar um bocadinho, como já falamos do Santo, agora vamos falar do Diabo, de vermelho, é o outro lado da boxe vermelha, é que Bagnaia. Eu já não sei também o que dizer. E neste momento já temos o próprio interior da equipa Ducati a dizer, atenção, que isto não é só a moto, é o piloto. O André Davizio, desculpa, o Michele Pirlo já andava há uns tempos a dar umas notas, eles agora inclusive até já se pegaram numa espécie de entrevista, já ninguém percebe. Já nem é paz podre, aquilo é literalmente, já é à vista de todos, estamos numa guerra civil quase. E estamos a falar do o piloto mais Ducati das Ducati. O menino Ducati está completo. Eu não percebo. E sim, o Marco é um monstro, mas quando o Marco falha, não se possa dizer que o Pecco tenha capitalizado nunca. E não é como que o Pecco esteja em segundo lugar no campeonato. O Pecco está em terceiro e se calhar está mais perto de perder. Neste momento, todos nós vemos mais depressa a perder o terceiro lugar do que chegar a um segundo. A lutar quem está em segundo, um piloto que e ao longo desta temporada fez erros constantes que é o Alex Marquez, ou seja, o Marquez, o Mano Marquez mais novo não é propriamente um piloto em que podemos dizer, ok, é extremamente certinho, portanto é normal. Bernardo, que eu diga que a qualquer oportunidade também vai para cima do Mano Marquez. É o Mano Marquez, portanto. Eu acho que há um problema claro o Pecco entra nesta temporada um bocado com um problema, acho eu, mental de ter perdido o campeonato do ano passado para o Jorge Martin, ao mesmo tempo que entra do outro lado da boxe um super sumo chamado Marc Marquez. Porquê que eu digo isto? Porque eu acho que a temporada não seria assim tão mal se o Marc Marquez entrasse, vamos dizer, há dois anos, em quando o Pecco começa muito mal a temporada, faz aquela recuperação histórica e ganha o campeonato ao Martin. Eu acho que a junção... Martin, não. O que ele faz a recuperação histórica é o Quartararo. É o Quartararo, há 3 anos. Há 3 anos, desculpa. Há 2 anos faz uma recuperação. Há 2 anos faz uma recuperação ao Martin, mas ali também... Mas não é nada. Eu estava a confundir os 2 anos. Porque também sabia que era uma recuperação. Mas pronto, vamos pegar mesmo na recuperação menos boa. Acho que ia com uma confiança diferente para a temporada. A questão é... reparem nisto. Que é a Ducati, eu meto na posição do Pecco. A Ducati escolhe, em vez do número 1, que é um piloto com moto número 1, que ganhou o campeonato, criou o Marques. Ou seja, eu perdi para o número 1. E vem este aqui e muda por completo. E ao mesmo tempo, o campeonato muda no momento em que o próprio Martin tem todas as quedas e é arrastado por completo o campeonato e tens que, no segundo lugar, o outro Marques. Ou seja, para o Pecco aquilo deve ser completamente surreal, porque imaginando que quem estava em segundo lugar seria o Martin, o Pecco o que podia pensar era, ok, não vai ninguém ficar com o meu lugar. O Martin está na equipa principal Aprilia, não saiu chateado com a Ducati e não deve voltar. O que ele deve pensar agora é, então, mas a Ducati será que vai escolher os maninhos para ficarem com o meu lugar? Tudo isto deve ser altamente complexo para o Pecco. A moto, infelizmente, o All Shot Device decide também às vezes não ajudá-lo, como aconteceu na sprint, e torna-se difícil. Eu acho que há outra coisa. O Pecco sempre foi o menino bonito da Ducati e teve a sorte de ter sempre motos em que ele chegou acima da moto e que se conseguiu entender logo com a moto.
E este ano não aconteceu isso. E nós falamos sempre que há pilotos que se adaptam às motas e há motas que têm que se adaptar aos pilotos para que eles consigam ter um bom desempenho. E eu acho que o Pecco é um piloto que tem que ter uma moto boa de origem. Ele não se consegue adaptar. Ele não é um mau piloto, mas não é um piloto super dotado, como são alguns dos que temos no grid, a nível de talento, como é o Marc, como é o Fábio, como é o Pedro Acosta, por exemplo, que são pilotos que conseguem literalmente fazer das motas mais do que elas são. E não estamos a falar aqui sequer do Marc na Ducati, mas tivemos o Marc nos últimos anos de onda dele, que era a única pessoa que fazia alguma coisa daquilo. E eu acho que esse é o problema do Pecco. É que ele não se sentiu à vontade com a moto de início, mas também não se consegue arranjar a forma de conseguir fazer, porque ele é esse tipo de piloto. A moto tem que estar para ele, caso contrário ele não consegue. E está-lhe a acontecer isto. No ano é que ainda por cima, do outro lado, tem um monstro que está imparável. E acho que agora, mesmo que a moto esteja como ele quer, psicologicamente, o Pecco que nós sempre tivemos como um piloto extremamente cerebral e frio e não sei o quê, simplesmente não consegue. Acho que não dá. Acho que o Pecco só quer que este ano acabe rapidamente para que ele possa fazer um reset e começar para o ano e vamos ver o que acontece. E já não sei mais sequer o que dizer de Pecco. Acho que está à vista de todos. Aliás, eu vi alguns que Marc Márquez nas últimas 4 jornadas ou 5 do campeonato conseguiu mais pontos do que o Pecco Bagnaia no campeonato inteiro. E acho que isto já resume muito o que se está aqui a passar com o Pecco. Sim, o Bagnaia é um fim de semana muito parecido com o anterior, em que até à corrida principal acontecem coisas que até lhe podem escapar do controle, como o sprint, em que me pareceu claramente que a moto estava inguiável, mesmo que ele estivesse a guiá-la bem. Mas depois no domingo não há grande desculpa para ser ultrapassado por Bastianini, Mires, Binders e estarem em segundo ou terceiro e acabarem em oitavo. É muito o espelho da época do Bagnaia. As qualificações até lhe saem bem, mas depois anda para trás de uma maneira que nunca tinha andado até aqui, até esta época. Nem que vemos Ducatis a andar. Pois, tanto certo. Assim. E era uma oportunidade para ganhar pontos ao Alex Marquez e nem isso conseguiu fazer. O Alex Marquez no sprint faz segundo e o Bagnaia desiste, mas depois no domingo o Alex Marquez fica ali preso no segundo pelotão, não consegue recuperar lugares e bastava a Bagnaia manter-se lá na frente para ganhar alguns pontos na luta pelo segundo lugar do campeonato, mas mesmo nem isso conseguiu fazer. Portanto... É o que nós dizemos, ele parece que está a lutar mais para não sair do terceiro do que para chegar ao segundo. Sim. É como tu dizes, está claramente à espera que este ano acabe. Ainda faltam algumas provas europeias e depois ainda outras fora da Europa e depois acaba outra vez na Europa, em Portugal e em Espanha. E vamos ver o que é que acontece ao Bagnaia no futuro, se continuar na Ducati, que também não tenho a certeza. Eu acho que eles ainda não o põem fora. Acho que nem que seja o Valentino vai ter uma moto para ele. Sim. Ele não tem lugar em mais lado nenhum. As ondas estão fechadas. As Yamaha já têm mais pilotos do que motas. Sim, nesta altura está fechada. KTM está como está. Ele só tem a Ducati. Portanto, e também ninguém vai deixar um campeão mundial de fora assim só depois de uma época desastrosa. Mas pronto. Os teus pontos negativos, Bernardo? E já estou aqui a ver que não vamos a tempo mais uma vez de falar no futuro de Miguel Oliveira. Provavelmente. Eu sou rápido, vou à VR46 porque nem o Morbidelli nem o Di Giannantonio tiveram bons fins de semana. O Morbidelli vinha de lesão, até conseguiu uma boa qualificação, mas acho que teve azar nos 2 arranques. No sábado, com a escaramuça dos incidentes do Bagnaia e do Aldeguer, no domingo acho que também tem um mau arranque e depois tenta recuperar. O Di Giannantonio anda a falhar em várias qualificações, não sei o que é que se passa ali com ele na Ducati, mas falha algumas e depois é difícil recuperar. Ele também é dos poucos abandonos na corrida de domingo porque a moto lhe fica a arder, a traseira da moto. E no final foi um fim de semana muito discreto para a VR46, em que poucas Ducatis conseguiram brilhar, mas as VR46 não foram essas motos. Eu confesso que o Franco Morbidelli a mim
não me diz nada. Não sou fã, nunca espero muito, mas Fábio Di Giannantonio tem-me desiludido nestas últimas corridas. Eu fui das que disse, ele agora que está a ficar bom, já está a ficar com os 2 ombros, vai começar a bombar, e não tem acontecido, e concordo inteiramente contigo. Longe do tempo em que pensávamos que ele ia colocar o terceiro lugar do Banha no campeonato em risco, né? Sim. Longe vai esse tempo, e cada vez vejo que não. E não há muito que se diga. Bruno? Acho que, honestamente, não tenho nada a acrescentar. Acho que foi acho que foi quase uma não corrida da BR-46. Acho que houve ali qualquer coisa que não funcionou por alguma razão na equipa. Eu acho que as Ducati em si quase que não funcionaram. As de 25 menos ainda. E é consequência. Vamos ver como é que eles conseguem dar a volta agora. Mas que se passa ali alguma coisa com o DJ. A carreira do Franco Morbidelli é um carrossel, que ele está sempre em altos e baixos, a gente já quase que não se espanta com estas coisas. Mas o Di Giannantonio, desde quase que ficou sem lugar, que foi basicamente quando ele começou a crescer, tem estado muito bem. E este ano, não. E inicialmente era por causa da lesão, depois ele começou a recuperar, e é o que o Bernardo fala, quando nós achamos que ele ia pôr o terceiro lugar do Pecco em xeque, não é? Que podia fazer ali alguma ameaça, e agora voltou a ficar num decrescente, portanto também não percebo muito bem o que é que está aqui a acontecer. Se calhar alguém está a precisar de lhe dizer, amigo, vais ficar sem lugar. Até porque tu não fazes parte da família VR46. Vamos lá ver. Não é? Mais algum ponto negativo, Bernardo, que tenhas para nós? Sim, o próprio incidente do início da corrida sprint, que aquilo podia ter sido bem mais trágico do que foi. Porque isto tem tudo a ver com a questão do Whole Shot Device e a questão eletrónica que os pilotos nem gostam, e que querem que seja banido, mas isto também depende de reunião, porque para além dos pilotos também os engenheiros têm de concordar com isto. Mas o que aconteceu foi que o Bagnaia, em vez de andar em frente, foi para o lado, o Aldeguer também foi para o lado e felizmente não aconteceu nada, mas houve ali vários pilotos que tiveram de ter cuidado para evitar males maiores. Assim, aquilo não aconteceu nada, porque quem vinha atrás teve uns reflexos incríveis, porque nós podíamos ter tido uma desgraça daquelas muito sérias. Sim. Muito sérias mesmo. O Whole Shot Device supostamente deixa de estar nas motas em 2027, portanto, neste novo regulamento, mas o Luca Marini já veio dizer que não, que os pilotos querem que deixe de estar antes, tão breve quanto possível, porque assim, nós este fim de semana tivemos 2 pilotos com problemas, mas isto é algo frequente. Nós muitas vezes vemos os pilotos a tentar arrancar e a tentar ligar aquela porcaria que ele nunca funciona. É uma parte eletrónica supostamente introduzida por segurança, mas que traz imensos problemas de segurança. É surreal, não é? E é o que estavas a falar, dessa reunião que os pilotos querem introduzir agora aqui, apresentar à DOR nesta situação, porque por questões de segurança isto não está de todo a trazer, está a levantar muitos problemas, e podíamos ter assistido a um incidente brutal. Eu nem quero pensar, sinceramente. Bruno, tu foste das primeiras pessoas a que nós estávamos a falar, precisamente no off, e tu foste das primeiras pessoas a dizer: podia ter sido uma catástrofe. Eu na altura ainda não estava a ver, só depois é que fui puxar para trás. Sim, eu estava por acaso não estava a ver em direto, tive ali um delayzinho, mas eu gosto de ver. Estavas mais em direto do que qualquer um de nós. Sim, acho que estava mais em direto que qualquer um de nós. Quando vejo aquilo, eu penso, mas a primeira coisa que eu perguntei até a pessoas a pessoas que sabem muito mais disto do que eu, o que raio que aconteceu? A moto literalmente não foi mais estranho, porque a moto às vezes temos a questão quando o wall shot device não funciona. O que às vezes acontece é que a moto parece que levanta um bocadinho e patina um bocadinho a roda. Ali foi um bocadinho mais preocupante, porque a moto pareceu que parou. E parar ali eu acho que a única posição onde é seguro parar numa situação destas será no último lugar, em que não há ninguém a passar por nós, e mesmo assim
Agora, quando estamos ali, se eu não me engano, o Peco estava na segunda grelha de partida. Eu acho que ele não estava, ele não estava nos 3 primeiros lugares. Eu acho que ele estava ali ao lado do Marco. Eu não tenho a certeza propriamente. Posso estar aqui a fazer uma Eu acho que ele estava em estava terceiro. na primeira Estava na linha linha. de- Eu Ou acho seja, que ele estava na estava na primeira- primeira linha. Ele tinha todos os outros a levar com eles, e passo a expressão. Eu percebo em questão de performance a existência do All-Shot Device, a questão da roda não patinar, mas já está a haver demasiados incidentes com este componente, e é uma componente que não traz propriamente ganhos de segurança, que é o que a Dorna tem, a bandeira da Dorna que tem sido nos últimos tempos. Não parece que o All-Shot Device, e posso estar aqui muito enganado, não percebo propriamente de engenharia, nem percebo propriamente a questão de componente de segurança, mas não parece que o All-Shot Device seja algo para trazer mais segurança inicial à moto, que a única coisa que melhora é a questão do efeito de patinagem no arranque da corrida. Contudo, se todas as motos passam a expressão patinarem, não vai criar em princípio nenhum problema maior no arranque de corrida. E lá está. O problema é quando uma falha e as outras todas estão, passa a expressão, quase a arrancar de forma muito mais abrupta, faça uma moto, digamos, normal, cria aqui um problema, e cria o problema que criámos aqui. O desta vez foi ainda mais preocupante do que já aconteceu, por exemplo, até com o próprio Marco Marques, é que a roda, em vez de só patinar, a moto parece que parou e teve ali um problema de arranque grave. E isso é catastrófico numa prova como o MotoGP. Claro, vamos ver. Tivemos sorte que não houve problemas. Esperemos que não que finalmente tomem medidas, porque isto é uma questão que já viemos a trazer mais que uma vez e que só tem trazido problemas, e portanto que não voltem. Nós temos mais ou menos 8 minutos. Acho que não vamos a tempo de falar do Miguel Oliveira. Podemos só deixar aqui só uma introdução. Basicamente, neste momento temos o Diogo Moreira, que é um piloto de Moto2 que já disse que tem 2 contratos em cima da mesa. Portanto, sabe-se que ele tem um contrato para a Yamaha e um contrato para a Honda. A Honda já disse que Sumkiat Chantra não fica, e portanto que fica Diogo Moreira, ou caso este vá, não aceite o contrato deles, vai o Manu Gonzalez. E Diogo Moreira já disse que fica com quem lhe der o contrato mais duradouro no MotoGP. Ok? Então, neste momento, Yama tem um lugar para 2 pilotos. Tem Fábio Quartararo, que é o intocável da Yamaha, e já tem Toprak Razgatlioglu. Depois temos um lugar na Pramac, que será ou para o Miguel, que seria, achávamos nós, até há bem pouco tempo, ou para o Miguel Oliveira ou para o Jack Miller, e tem o lugar do Alex Rins de fábrica. Este fim de semana já disseram que o Rins era para cumprir contrato. Eu sinceramente não sei como. O Rins arrasta-se pelo paddock, ele não está em condições de estar em cima de uma moto, mas eles também já disseram em janeiro que o contrato do Miguel era para manter, e nós neste momento cada vez mais vemos isso como sendo difícil. Portanto, neste momento no MotoGP, Diogo Moreira decide se quer ir para a Honda, e aí só sai o rookie e sai um piloto de MotoGP, ou se quer ir para a MAC, então aí 2 pilotos ficam sem lugar. Que nos leva ao ponto seguinte, que é ir para onde é que estes pilotos vão. Nós também, do que temos apurado, a Ducati Aruba, portanto a Ducati de fábrica, tem o lugar do Bautista e gostava muito de ter o Miguel Oliveira, e a própria Yamaha gostaria de manter o Miguel Oliveira nas suas fileiras, mas nas Superbikes. E basicamente é isto o enquadramento. Façam os vossos comentários. Temos 5 minutos. Bernardo, queres começar tu? Sim, posso começar. Parece que está difícil a continuidade do Miguel Oliveira, mas também não tenho a certeza se ele quer as Superbikes. Mas por outro lado, não sei se eles têm
em condições de recusar se não houver mais vagas no MotoGP. Basicamente, se for o fim, ficam 5 vitórias. E nem todos podem dizer que têm 5 vitórias no MotoGP, mas fica uma carreira que depois da KTM deixou um bocado a desejar também na própria escolha das equipas. E desculpem, só aquela nota que eu soltei há um bocadinho, que é Tectoá. O Miguel parece que também é um dos investidores que pode estar metido nesse negócio, e, portanto, eventualmente pode haver uma volta do Miguel a Tectoá. A mim parece-me super improvável, mas só deixar isso que falamos durante o episódio dessa nota. Sim, pode haver essa vaga, mas para já estou mais inclinado para... E é para 2027. E neste momento a Yamaha tem mais candidatos do que vagas, e portanto também o próprio Jack Miller pode ficar aqui um bocado descalço, mas e também tenho dúvidas que o Rins esteja 100% garantido que continua, mas vamos ver o que é que eles decidem. É o que é. Eu acho que o Miguel mentalmente já está fora da Yamaha nas últimas declarações que anda a fazer, e o Miguel está... Eu nunca vi o Miguel tão contra uma equipa, quase a culpar uma equipa como vejo agora. Não sei se sente que está a ser empurrado, mesmo tendo mais um ano para cumprir contrato. Não sei se houve promessas que não foram cumpridas. Não sei o que se passa, mas não vejo grande futuro neste momento. Pode mudar muita coisa, pode acontecer N situações. Se há uma coisa que nós sabemos é que o paddock do MotoGP é extremamente agitado, mas não parece que o futuro do Miguel Oliveira passe para o ano, ao contrário do que se pensava, continuar no desporto, na categoria rainha do motociclismo. Acho que vários pilotos já saíram no MotoGP para ir para os Superbikes. Acho que não é desprimor nenhum isso acontecer. Acho que, contudo, e é isso, eu tenho que salientar que as escolhas de carreira do Miguel Oliveira foram um bocadinho o Fernando Alonso das motas, no sentido em que parece que ele escolhe sempre o pior. Não sei se o que é verdade é que, e eu posso dizer que escolhe o pior, porque nós sabemos de várias oportunidades do Miguel para ir para escolhas que em universo paralelo se calhar ia correr um bocadinho melhor do que correram até lá. Contudo, lá está, como o Bernardo disse bem, 5 vitórias no MotoGP é de salientar. O melhor português uma vez na prova rainha, foi uma pessoa... E se calhar não teremos outro igual? Pelo menos nos próximos anos. Pelo menos nos próximos anos não teremos, com certeza. Contudo, e devo salientar, espero que o desporto, que o MotoGP em Portugal não perca. Com a saída do Miguel Oliveira vai sempre perder, mas no sentido em que espero que as pessoas tenham ficado interessadas no desporto, pelo desporto, não pelo piloto. Certo. Sim, sem dúvida. É isso, vamos esperar para ver. A chave do mercado de pilotos parece que está nas mãos de Diogo Nogueira, que não deixa de ser Diogo Moreira, o que não deixa de ser interessante. Temos um pseudo-rookie que pode ter aqui o desfecho de muita gente nas suas mãos. Nós vamos acompanhando, vamos trazendo as novidades. Já este fim de semana temos novamente fim de semana de MotoGP na Hungria. Eu estou com muita curiosidade para ver como vai correr, porque Superbikes foi o puro suco do caos, foi queda atrás de queda. Aquilo parecia o Last Man Standing, e não estava a chover, era mesmo o circuito. Eu acho que vai ser caótico e podemos ter, pronto, nem que seja por quedas, ter aqui um fim de semana mais animado. Não é o que a gente gosta de ver ultrapassagens, mas algo que nos traga animação já é interessante neste momento. Foi tudo. Bruno, Bernardo, muito obrigada. A todos que estão a ver-nos em casa, foi um grande prazer. Para a semana estamos aqui novamente. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais, apoiem-nos no Patreon e juntem-se a nós nas comunidades. Nós somos mesmo boas pessoas. A todos, um bem-aja.